Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no decorrer deste debate, a oposição deitou mão a diversas técnicas para não discutir realmente o orçamento. Desde a aplicação e a utilização de mentiras deliberadas. Mentiras deliberadas que, depois de devidamente desmascaradas, foram repetidas até à saciedade. Vejam-se o exemplo da questão da redução dos impostos. Este orçamento, indubitavelmente, baixa os impostos. A oposição diz, não baixa os impostos. O Governo demonstra que baixa os impostos. A oposição volta a dizer que os impostos não baixam. E estamos nisto. Estamos nisto e vamos continuar nisto. Porque, para além das mentiras deliberadas, usam outra técnica que são as confusões deliberadas. E as confusões deliberadas de conceitos. Por exemplo, vimos aqui várias vezes, e que no que diz respeito ao Centro Internacional de Negócios, confundir a arrecadação de receitas fiscais com as taxas cobradas às empresas. Confundem, não estou a dizer que são todos os senhores deputados. E o que os senhores deputados, alguns, dizem é que, bom, estamos a dar... Eu cheguei a ouvir aqui que a receita fiscal arrecadada era para dar ao privado. Que os 150 milhões de receita fiscal resultante da aplicação dos impostos às empresas, os senhores não ouviram, porque os senhores também têm uma audição seletiva. Pronto, mas isso é normal. Mas chegou-se a dizer aqui que as receitas fiscais que advêm do Centro Internacional de Negócios são para o senhor Pestana, não é? É o senhor que os senhores estão sempre a referir. E, portanto, isto é uma confusão, a utilização deliberada de uma confusão de conceitos. Para quê? Com o intuito de virar as pessoas que estão lá fora contra o Centro Internacional de Negócios e contra os 150 milhões de receitas. Mas, felizmente, o povo madeirense tem demonstrado ao longo destes anos que é um povo inteligente e que sabe separar o trigo do joio. Estivemos cerca de 6 horas a debater este orçamento, ou na generalidade este orçamento, e aquilo que se nota é que alguns dos senhores deputados não têm qualquer preocupação em esclarecer qualquer dúvida ou qualquer questão que tenham em relação ao documento. Não têm qualquer preocupação sequer em propor alternativas ou, eventualmente, em apresentar soluções ou de construir soluções. Os senhores deputados, alguns senhores deputados, não posso generalizar, alguns senhores deputados trazem uma narrativa que é uma narrativa que está decorada, uma narrativa que tem que ser reproduzida para fazer face aos seus objetivos muito individuais e particulares e tem que ser repetida dia por dia. Vimos isto, por exemplo, da parte do Sr. Deputado Edgar Silva. Por exemplo, o Sr. Deputado Edgar Silva disse: este governo rapina, este governo fez extorsão, este governo roubou, este governo apresenta um orçamento de batota. Tudo isto foi demonstrado que tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que o Sr. Deputado disse, é uma mentira absoluta. E na segunda intervenção, e eu sei que eu já vi que o Sr. Deputado se inscreveu, vai fazer uma terceira intervenção e vai repetir tudo aquilo que disse, que foi desmentido, que foi desmascarado, que foi demonstrado que não era verdade, e vai repetir. Portanto, já repetiu 2 vezes e vai repetir uma terceira. Porquê? Porque o PCP tem esta maneira de estar. Aliás, é por isso que dura há 75 anos. Mete uma narrativa na engrenagem e essa engrenagem obriga a que a narrativa seja reproduzida, até que alguém... É porque a maior parte das pessoas que aceitaram ser subjugadas pelo comunismo foi pelo cansaço. Pelo cansaço. É que a mensagem era repetida de tal forma que as pessoas de tal maneira estavam cansadas. Bom, deixem os senhores tomar conta disto. Nós não nos importamos, deixem tomar conta disto.
felizmente, os portugueses foram mais inteligentes. Aguentaram 2 anos de cassete e depois, rapidamente, no célebre 25 de novembro, foram capazes de rebentar a fita da cassete e se libertar dessas amarras que perigosamente pairavam sobre o nosso país. E, portanto, esta narrativa vem preparada, vem encomendada, tem que ser repetida e começa a ser repetida no Comitê Central. Depois passa para a Assembleia da República. Depois passa para as Assembleias Legislativas Regionais. Depois passa para a Assembleia Municipal. Depois passa para a Assembleia de Freguesia. E depois acaba na Comissão de Moradores do bairro. E se os senhores forem ver, os votos de protesto, por exemplo, os votos de louvor, são exatamente iguais, desde o Conselho de Estado até à Comissão de Moradores. E, portanto, mas eu tenho que levar, e aliás, eu já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado Edgar Silva que é isto que faz com que um partido dure mais de 100 anos, ou quase 100 anos. É isto, esta coerência, esta teimosia ideológica que faz com que as coisas se mantenham. Muito bem. Vamos ao que interessa. Em relação àquilo que foi dito, vimos agora, por exemplo, esta questão. Houve uma questão que foi levantada aqui em relação ao IRC da parte do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Mas o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, não desfazendo, nenhuma empresa, e o Sr. Deputado tem que reconhecer isto, o Sr. Deputado, não vou tão longe, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que se eu tiver uma empresa, não sou nem da Madeira, nem do Alentejo, nem dos Açores, tenho uma empresa, sou de Lisboa, a minha decisão de investimento no Porto Santo ou no Alentejo não depende, nem nunca vai depender, de um diferencial de 25% de IRC. Ó, Sr. Deputado, vamos imaginar, eu tenho uma empresa de logística, por exemplo, e eu quero fazer um investimento. Eu olho para o país e vejo. Senhor Deputado Jamuriano, estamos a falar de coisas sérias, portanto, vamos dar alguma largura. Eu não o obrigo a me ouvir, mas peço a fineza e a delicadeza que me ouça sem esses apartes jocosos. Eu tenho uma empresa de logística, por exemplo. Eu nunca vou pôr nos pratos da balança um investimento no Porto Santo e um investimento no Alentejo. Não tem nada a ver. Eu não estou a dizer que um é melhor que o outro. E não são 25% de diferença no IRC que me vai fazer mudar a decisão. Estamos a falar, por exemplo, dos mercados onde a empresa poder-se instalar, que só tem a ver com procuras, níveis de procura completamente distintos, com as acessibilidades. E ainda não cheguei aos custos de contexto, mas vou chegar aos custos de contexto. Mas ao nível das acessibilidades, uma coisa é nós estarmos a 900 km de distância ou 500 milhas náuticas da continuidade territorial ou do território contínuo. Outra coisa é eu estar no meio do território contínuo, inclusive junto. O Sr. Deputado, mas calma, o Sr. Deputado não me deixou acabar. Deixe-me acabar esta peça fineza também que me deixa acabar. O Sr. Deputado, não será só esta questão dos 25% do IRC. Estamos a falar de todo um conjunto de situações que fazem com que as empresas decidam investir ou não investir. Agora, o Sr. Deputado faz aí uma referência. De facto, os custos de contexto, a questão das acessibilidades, ou seja, os custos de contexto e os diferenciais que podem existir, são para benefício das empresas que já estão instaladas. Não é por aí que se vai atrair novas empresas. Não é por aí que se vai conseguir captar capital estrangeiro. Para isso, nós temos 2 instrumentos fundamentais, o Sr. Deputado sabe perfeitamente. Temos o Código Fiscal de Investimento, que foi aprovado, em que permite a contratualização com essas entidades, refrescar o investimento e buscar novos investimentos. E temos a questão do Centro Internacional de Negócios. Isso sim, são fatores mais abrangentes. E, portanto,
Ó, senhor deputado Gil Canha, pode ser o senhor Pestana, o senhor Canha, seja o senhor Rodrigues, seja quem for, o senhor Freitas, pode ser, isso não é relevante, senhor deputado. O senhor deputado insiste nisso, mas isto não é relevante. O que interessa é que se funciona ou não funciona. O que interessa é se... Não, o senhor deputado, por exemplo, foi um daqueles senhores deputados. Foi um daqueles senhores deputados que referi, que é o privado que fica com tudo. Olha, ele não fica com a receita fiscal de certeza, que é da região. E ainda no caso das taxas, a maioria, o valor, a maior porcentagem das taxas fica para a região. Oh, o senhor deputado diz, não, mas se fosse só público, funcionava melhor. Garante-me isso? O senhor deputado garante isso? O senhor deputado garante isso? Então vamos aos exemplos que existem. Vamos aos exemplos que existem. O senhor deputado é um admirador incontornável da Comunidade Autónoma de Canárias. Inclusive... Não, calma, Sr. Deputado. Eu já vou chegar aos Açores, mas eu comecei por baixo. Sr. Deputado, eu comecei de baixo e vou para cima. Eu tenho que aproveitar a maré. Sr. Deputado, tem o exemplo de Canárias. E o Sr. Deputado é um admirador de Canárias. E porquê é que ele tanto é admirador de Canárias que quer substituir o monopólio de Sousa por monopólio armas? Porque o Sr. Deputado não diz, eu quero uma ligação férrea entre a Madeira e o continente. O Sr. Deputado o que diz é, eu quero o Armas da Madeira. Mas porquê o Armas? Porque não é a Pagloide, ou porque não é a Maersk, ou porque não é os outros... Ó, Sr. Deputado, não se pode querer o fim de uma coisa substituindo para outra. Exatamente igual. Portanto, em relação a... Mas vamos voltar ao Centro Internacional de Negócios. O Sr. Deputado tem o Centro Internacional de Negócios de Canárias. Ou a Zona Especial de Canárias. Que é totalmente pública. Olha, vou-lhe dar desde já o funcionamento do Conselho de Administração. São mais de 20 entidades que se sentam no Conselho de Administração. Porque é o Cabildo, é o Alcaide, é o filho do Alcaide, é o delegado do Governo, é o delegado das alfândegas, é o delegado... Toda a gente que tem qualquer coisa para dizer faz parte do Conselho de Administração. O resultado não funciona. Não funciona. O Sr. Deputado, que é um admirador de Canários, o Sr. Deputado... Não, espera. Neste aspecto são muito atrasados. E o Sr. Deputado sabe perfeitamente que uma região como aquela, que teve o desenvolvimento que aquela teve, é estranho, Sr. Deputado, é estranho que uma região que há muito que nos ultrapassou em vários aspectos, tem universidades de referência absoluta, tem investigação científica de referência absoluta, tem uma agricultura de referência absoluta. No futebol, mas pronto. Tem um turismo que é uma referência absoluta, tem uma gestão aeroportuária e portuária que é uma referência absoluta. Veja-se, por exemplo, o que eles fazem ao nível da construção naval e das reparações navais. É impressionante. Ó, Sr. Deputado, não acha estranho que alguém tão avançado, que deu passos tão importantes e tão evoluídos, não acha estranho que nesta componente isso não funciona? Mas se o Sr. Deputado reparar, todas as outras áreas onde eles são competitivos e são muito melhores do que nós, os privados têm um papel preponderante. Já reparou a diferença? Mas vamos então ao grande exemplo nacional. O grande exemplo nacional que é a região autónoma dos Açores. A região autónoma dos Açores, que, mais ou menos na mesma altura em que nós lançamos a nossa Zona Franca, criou a deles. E fizeram a Zona Franca de Santa Maria. Olha, nenhuma se teve. Nenhuma empresa se teve. Mas era pública. Era uma coisa perfeitamente pública. Pois é, se fosse o atual Presidente do Governo, já tinha ultrapassado o Luxemburgo. Provavelmente já tinha ultrapassado o Luxemburgo. Mas, ainda tenho meia hora. Pronto, muito bem, obrigado, porque estava um bocado distraído. Mas, em relação a esta matéria de Canárias, dos Açores, há uma coisa que me impressiona. Bom, Santa Maria não funcionou. Depois veio este governo altamente evoluído e moderno do Partido Socialista, do Sr. Dr. Vítor Cordeiro,
Vítor Cordeiro, não é? Vasco Cordeiro. Peço imensa desculpa, mas minha cultura geral é limitada. O senhor doutor Vasco Cordeiro vem e, de repente, ficam sem a base da terceira. Os americanos abandonam a base militar da Ilha Terceira e, é claro, há que dar um novo fôlego àquela área para garantir os empregos, para garantir o desenvolvimento da Ilha Terceira e dos Açores em geral. E o que é que acontece? Lembram-se de uma solução, uma coisa inovadora que não há em parte nenhuma do mundo. Um Centro Internacional de Negócios. Um Centro Internacional, que é uma coisa que ninguém conhece, ninguém sabe o que é, mas é uma coisa inovadora. Mas, com o registro de navios, também querem o seu registro de navios, que faz todo o sentido. Já temos um aqui que até funciona bem, mas também sim queirão. Isto agora toda a gente quer registros de navios. Quer um registro de aeronaves, e quer exatamente aquilo que existe na Madeira. Bom, estou no seu direito, é uma das formas de desenvolvimento de uma região insular, mas, agora, se o senhor deputado tiver a oportunidade de consultar o memorando de intenções desta zona, que já está na internet, logo no 3º ou 4º parágrafo, está lá definido a forma de gestão dessa zona. E o que é que diz essa forma de gestão? Concessionar a zona a privado. Bom, há aqui qualquer coisa de estranha. Porque se a gestão pública, aliás, que é aquilo que o Partido Socialista defende, mas eu sei porque é que o Partido Socialista aqui na Madeira defende a gestão pública. Não é uma questão técnica, nem é sequer uma questão ideológica, nem é sequer uma questão de princípios. É um problemazinho pessoal. Pronto, é um problemazinho pessoal. Mas, como todos os problemazinhos pessoais, isso será ultrapassado rapidamente, nem que seja deitando mão à psicanálise. Bom, outra questão que saltou aqui ao debate foi a questão do apoio ao emprego. E eu ouvi a senhora deputada Sílvia Vasconcelos dizer, bom, este governo não cometeu nenhuma falsidade, disse exatamente, apontou o facto. Este governo tem 23 milhões de euros destinados às políticas de emprego. Mas, não diz como é que vai usar isso. O governo já disse, vai deitar mão às diferentes soluções que existem para resolver o problema do desemprego. Faça também para os estágios, senhora deputada. Mas, o PCP aqui, peço desculpa, eu peço as minhas sinceras desculpas ao Partido Comunista, mas o Partido Comunista obriga-me a falar. Pronto. E o Partido Comunista, ao fim e ao cabo, o que é que quer? Sr. Deputado, eu não estou a obrigar ninguém a ouvir. Eu até posso ficar aqui a falar sozinho, que não há problema absolutamente nenhum. Ninguém está livre. Mas o que é que o Partido Comunista defende? E preconiza? O Partido Comunista defende, e eu também percebo, o Partido Comunista é o partido que eu compreendo melhor. Eu, noutra encarnação, eu deveria ter sido comunista, porque eu percebo, só pode. Eu devia ter sido comunista. Porque eu compreendo. O que é que o Partido Comunista defende? O Partido Comunista defende o pleno emprego por decreto. Ou seja, o Partido Comunista o que diz, toda a gente tem que estar empregada. Ninguém pode estar desempregado. Mas é que ninguém deve estar desempregado. Que é isso que nós todos temos e devemos afirmar. Ninguém deve estar desempregado. O pleno emprego deve ser o nosso objetivo. Mas não é por decreto. Não pode ser por obrigação. Não pode ser que aqueles que trabalham e produzem paguem aqueles que fazem, que trabalham e que produzem. Isto não pode ser por decreto, não pode ser por imposição. Agora toda a gente vai ter emprego. Mas não é necessário. Não há capacidade, nem sequer há meios, nem instrumentos de trabalho para dar àquelas pessoas para trabalharem. É para as pessoas ficarem sentadas com os pés debaixo de uma secretária a olhar uns para os outros. E aí sim, a senhora deputada critica os estágios. Critica a formação.
Não, diz que isso é uma forma de escamotear o desemprego, de disfarçar o desemprego. Mas, num estágio, estamos a dar formação on job. Estamos a dar ferramentas de trabalho àqueles que provavelmente não as tinham. Com as formações, estamos a dar competências que as pessoas não tinham. E, portanto, estamos a prepará-las para ter alternativas. Mas depois o mercado é que tem que funcionar. Mas o mercado é um conceito que os senhores afastaram desde o início da vossa ideologia. O mercado é uma coisa, é algo que não existe no vosso vocabulário. Não existe a palavra mercado. E, portanto, eu percebo o que se passou. E, finalmente, ainda tenho 24 milhões, muito bem. Temos a intervenção do Sr. Deputado Rodrigo Trancoso, que fez várias referências, mas há o referencial central, que é a questão do Centro Internacional de Negócios. O Bloco de Esquerda, por muito que diga que aqui na Madeira defende o Centro Internacional de Negócios, que defende, que apoia, que acha que é importante, sempre que se fala desta temática, foge a boca para a verdade. E o que é fugir a boca para a verdade? Mas tem várias maneiras, já foi de uma forma mais direta, agora é de uma forma mais subreptícia, mas isso eu tenho que dar os meus créditos ao meu amigo Rodrigo Trancoso, que introduz, de facto, um softness no seu discurso, que é preciso alguma capacidade de interpretação sobre aquilo que ele diz. Porquê? O que é que ele faz? Ele não ataca diretamente o Centro Internacional de Negócios, mas lança um conjunto de anátemas, é uma boa palavra, anátemas. Um conjunto de anátemas e introduz um conjunto de sombras sobre o Centro Internacional de Negócios que leva as pessoas a desconfiar da sua justeza. O Sr. Deputado fala da questão do emprego, da questão da criação do emprego. O Sr. Deputado lança a questão sobre o privado, a gestão privada. E, portanto, não atacando diretamente, lança as dúvidas. E a questão do Centro Internacional, é óbvio que nós não podemos olhar para esta questão do ponto de vista racional com palas nos olhos. E não vamos defender até à morte. Agora, que é um instrumento fundamental, que não podem existir dúvidas por parte dos... a gente vai ter que ter uma conversa, um debate só sobre isso. Pelos vistos, eu não me soube explicar ainda não me soube explicar nos 15 minutos que falei. Mas podemos falar... Não, nos que eu já falei. Já falei 22. Bom, mas eu não vou amassar mais os seus... Muito mais. E, portanto, o Bloco de Esquerda, aquilo que eu queria dizer é que o Bloco de Esquerda não tem certezas sobre o Centro Internacional de Negócios. Tem dúvidas acentuadas. E, perdoem-me a franqueza, mas é como a história do Maelro e do Milhafre. Nós, Maelros, ou Francelho, Milhafre deu um ave de rapina, ou a manta, ou a águia, ou o condor, ou aquilo que for. Furabardos, também é de rapina, o Furabardos. Muito bem. Bom, passamos ao que interessa. Nós temos que estar atentos ao Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda, neste momento, é quem manda na República. E, portanto, sendo quem manda na República, é o elemento central. E se nós não estivermos atentos aos passos, às movimentações, às táticas, às estratégias do Bloco de Esquerda, podemos nos dar mal. E é por isso que estamos conscientes que o Bloco de Esquerda não renega em absoluto o Centro Internacional de Negócios, mas tem dúvidas que nos fazem desconfiar. E, portanto, é preciso que isso seja repetidamente referido para que não lhes fuja a mão para a nossa desgraça. E terminava esta minha curta intervenção referindo o seguinte. Ao contrário do que foi aqui dito, este orçamento
baixa impostos e baixa os impostos para as famílias e para os contribuintes individuais. Digam o que disserem, escrevam o que escreverem, é isso que acontece. E só quem não está a discutir com a devida honestidade intelectual este orçamento é que pode referir o contrário. Devolve rendimentos através da reposição do subsídio de insularidade. Devolve e devolve de forma direta e factual. E não vale a pena, Sr. Deputado Lopes da Fonseca, não vale a pena lançar essas atuardas e tentar este divisionismo na sociedade madeirense, que é feio. É feio o Sr. Deputado pôr os cidadãos em geral contra os funcionários públicos, porque uns recebem e outros não recebem. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que os privados não têm subsídio de insularidade. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que os privados não têm. E o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, o Sr. Deputado, como defensor das empresas, e é, o seu partido, por princípio, é um defensor, já lhe expliquei a questão do IRC, não pode fazer com que o Governo imponha o pagamento de subsídio de insularidade. É um orçamento que promove um investimento criterioso e direcionado para a participação das empresas mais pequenas. Porque a questão dos projetos abaixo dos 500 mil euros permite, de facto, o acesso pelas diferentes empresas que constituem o tecido empresarial madeirense. Apoia os projetos de investimento, garantindo que a componente nacional, que neste caso é paga pela região, seja atribuída e não fiquem projetos por se realizar por falta de financiamento nacional. Mantém as linhas de apoio às empresas em termos de funcionamento. Situação que é diversa, como já aqui foi dito, daquilo que se passa nos Açores. Apoia a criação de emprego, como já foi aqui dito, com 23 milhões de euros. Despende metade do seu valor total em saúde e em educação. E ainda por cima sobe as respectivas dotações. Portanto, não é só metade, sobe as respectivas dotações. E não esquece, finalmente, nem agricultores, nem pescadores. Portanto, não pode ser o melhor orçamento do mundo, mas é um bom orçamento, com boas notícias para a região, e que teremos a oportunidade de melhorar com os contributos sempre proativos e importantes da oposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Edgar Silva, em relação à primeira questão, digo muito simplesmente, está aí, nesse artigo, aquilo que o Sr. Deputado disse, mas está aí, o que o Sr. Deputado se esquece de dizer é que, ao abrigo da autonomia das escolas, as escolas é que anuíram nessa questão. E, portanto, Sr. Deputado, rapinagem existe quando eu exerço uma imposição. Quando eu rapinho. E não foi isso que o Governo fez. Não foi isso que o Governo fez. Não foi. Ó, Sr. Deputado, a sua verdade não é uma soma das suas mentiras. O Sr. Deputado pode repetir isso. O Sr. Deputado pode repetir isso às vezes que quiser. Por muito que o Sr. Deputado repita, isso nunca vai ser verdade. Nunca vai ser. Já lhe expliquei. O Sr. Secretário já explicou. Vai explicar outra vez. O Sr. Presidente do Governo já explicou. O mundo pode lhe explicar, mas o Sr. Deputado tem uma narrativa e daí não sai. Em relação à batota, Sr. Deputado, batota, ouça-me bem, é só um bocadinho. Batota, é aquele governo que o senhor apoia com tanto fervor, com tanta fé, com tanta abnegação, com tanta prostração. O governo que o senhor apoia, por exemplo, no orçamento da agricultura, a quanta discussão, houve alguém que disse, calma aí que a gente esqueceu-se de 350 milhões de euros. Esqueceram-se, não apareceram, não introduziram. Não, o próprio governo. E o senhor ia apoiar, e o senhor deputado, o seu partido, o seu partido que é tão criterioso na análise do orçamento da região, não está na disponibilidade de passar uma esponja sobre um erro de 350 milhões. O seu partido que apoiou. E, portanto, Sr. Deputado, ou vamos discutir isto com a devida honestidade intelectual, ou então, com um histórico desses, é difícil introduzirmos uma discussão racional neste aspecto. Sr. Deputado, volto a lhe dizer, não é para o Sr. Deputado repetir
400.980 vezes uma mentira, que essa questão será verdade. E, em relação à questão das escolas, é mentira aquilo que o Sr. Deputado diz, não é verdade aquilo que o Sr. Deputado diz, não foi rapinagem, não foi uma iniciativa de cima para baixo, foi de baixo para cima. E quando é de baixo para cima, olha, eu não conheço nenhuma lebre que apanhe uma águia. Portanto, Sr. Deputado, estamos conversados sobre a rapinagem. Eu não tinha intenção, porque estou um pouco exausto, não tinha intenção de voltar a intervir. E nem tinha intenção de apontar as baterias da minha bancada ao CDS. Não tinha. Já tinha gasto grande parte da minha munição com o CDS, não era muita, era alguma, mas não era muita. E não fazia intenção de fazer esta intervenção. Bom, mas o senhor deputado Lopes da Fonseca, com o devido respeito, não interprete mal as minhas palavras, e que não lhes assalte à memória outras recordações de outro tipo de PSD, portanto, é a minha maneira de falar, não é nada de pessoal. Mas, senhor deputado, em primeiro lugar, eu apelei, mas os meus apelos podem cair em saco roto, a que se tentasse e devolvesse alguma serenidade e alguma ponderação na discussão deste orçamento. Mas o Sr. Deputado tem todo o direito, não acatou este... Não foi sensível, não a acatar, peço desculpa. Não foi sensível a este meu singelo apelo. Porque o Sr. Deputado, para já, o primeiro problema da sua intervenção tem a ver com o facto de colocar palavras na boca do Sr. Secretário que não são verdadeiras. O Sr. Secretário falou em 80 milhões, o Sr. Deputado começa por 20, passa para 30 e depois chega a 40. Depois diz que isso significa que é uma família que ganha 1.000 euros. 1.000 euros vezes 14 dá 14, 14 vezes 2 dá 28. Não percebo onde é que isso se encaixa. O Sr. Deputado falou 80 mil euros. E o que é um facto é que a vossa proposta, que os senhores deputados, inclusive, pediram que fosse calculado pelo Governo os impactos da mesma, pedido esse que foi rapidamente rejeitado pela Comissão, porque a Comissão não considera que esse seja um trabalho feito pelo Governo, mas que sim, que deve ser um trabalho feito por quem apresenta as propostas, porque quem tem a responsabilidade de apresentar as propostas tem também o dever e a responsabilidade de apresentar os impactos. Mas o Governo, numa atitude de democracia acima de qualquer crítica, apresentou os impactos. E aquilo que o Governo apresentou não é mais do que, nem menos, que os benefícios que os senhores queriam introduzir eram, 60% desses benefícios, eram para as famílias acima dos agregados familiares acima de 80 mil euros. Portanto, a proposta do Governo beneficia essencialmente as famílias com menos recursos. A vossa, essencialmente, foi um erro de concepção que pode acontecer. A vossa, essencialmente, beneficia as empresas de maiores recursos. As famílias. Da mesma maneira que o Sr. Deputado falou das famílias das empresas, eu falo das empresas das famílias. Pronto. Sr. Deputado, outro grande problema. O Sr. Deputado não pode dizer que este é o orçamento das grandes obras. Não há nenhuma grande obra. E, para além disso, os projetos que são apresentados são projetos, na maioria, mais de 90%, de valor inferior a 500 mil euros. E o Sr. Deputado sabe perfeitamente, o Sr. Deputado sabe como é que funciona a questão dos alvarás. O Sr. Deputado sabe que, se um projeto tiver 1 milhão de euros, só as empresas com classe de alvará suficiente para executar pode fazer. Ao reduzir o valor do projeto, está a aumentar o leque das empresas com possibilidade de acesso. Porque a maioria das empresas na Madeira tem, por exemplo, alvarás que só lhes permite fazer obras de pequena dimensão. Ao apresentar uma série de projetos de pequena dimensão, permite que mais empresas possam aceder. Sr. Deputado, é assim que funciona a vida, para as grandes e para as pequenas. Mas se eu apresentar só projetos
que cujos aqueles que possam realizar sejam só os grandes, eu só estou a dar oportunidades aos grandes. Se eu reduzir o valor dos projetos, como toda a gente compreende, permite que mais empresas possam aceder a esses mesmos projetos. Depois fala do orçamento dos grandes lobbies. Mas não há, o Sr. Deputado, a menos que se esteja a referir também à questão do Grupo Pestana, mas que eu saiba, o CDS, ainda mais do que o PSD, defende a participação dos privados na gestão, por exemplo, do Centro Internacional de Negócios. Não estou a cometer nenhum erro nesta afirmação. Mas diz, não é um investimento nas pessoas. Ó, senhor, não há investimento nas pessoas, não é um investimento para a prioridade das pessoas. Ó, senhor, metade do orçamento, 51%. É para quê? É para quê? Essencialmente, educação, saúde. A educação e saúde, a menos que o Sr. Deputado diga que aquilo que se vai gastar em educação é para as farmacêuticas, pode dizer isso, pode afirmar. A menos que o senhor diga que aquilo que se vai gastar na saúde é para as clínicas privadas, pode dizer isso. A menos que aquilo que o Sr. Deputado diga que é para as que não é para as famílias, é para as empresas, é para gastar com as companhias seguradoras, também acredito. Para as empresas dos médicos, também pode dizer isso, mas cuidado que o Sr. Deputado Mário Pereira pode não gostar desta minha afirmação ou dessa vossa posição. A menos que o Sr. Deputado diga que o orçamento que se vai gastar com a educação é para os colégios particulares, mas, segundo ouvi dizer, parece que há uma diminuição no apoio às instituições privadas, e, portanto, foi o que eu ouvi dizer da parte da oposição, não sei se é verdade, portanto, vou ter que consultar o orçamento. Mas, pode-se dizer muitas coisas acerca deste orçamento, mas este é um orçamento essencialmente para as pessoas. Investe a maioria dos seus recursos na educação e na saúde. E a educação e a saúde são essencialmente funções sociais. Mas, ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado é que pagar juros, não se paga juros. Conhece algum país que não pague juros? Conhece algum país que não pague juros? Conhece alguma região autónoma que não pague juros? Os seus amigos das comunidades autónomas, que referi há pouco, os seus amigos das regiões de Outremer, que falou há pouco, também pagam juros, penso eu. As famílias pagam juros, o deputado também, eventualmente, particularmente, quer a nível das empresas, também paga juros. E, portanto, não conheço muitas entidades com grande capacidade de autofinanciamento que não tenham que recorrer a capital externo e, logo, a pagar juros. Portanto, este é, essencialmente, um orçamento dirigido para as pessoas. Diga-se que os seus deputados podem fazer as afirmações, podia ser melhor, podíamos ter uma taxa de IRS de 0%, podíamos ter um IVA de 0%, podíamos ter um investimento ilimitado. Os seus deputados podem propor essas alternativas. Agora, não podem afirmar que este não é um orçamento para as pessoas. São as políticas de emprego, são os investimentos, são as despesas de saúde, são as despesas de educação. É, essencialmente, um orçamento virado para as pessoas. Sr. Deputado, as propostas do CDS. Vamos analisar as propostas do CDS. Claro, mas quando entregar. Eu não tenho essa capacidade de futurismo e de antecipação das vossas propostas, sendo que algumas já são do conhecimento público. Mas, Sr. Deputado, da mesma maneira que os senhores deputados devem democraticamente aceitar as propostas que são feitas pelo Governo, claro, nós também, e aceitar ou rejeitar, como é óbvio, nós também temos sempre... Agora, a única promessa decente que pode ser feita por parte de qualquer outro partido, neste caso a maioria, é que as propostas serão analisadas. E não haverá nem aceitações tácitas e imediatas, como também não haverá rejeições absolutas e não explicadas. Mas, Sr. Deputado, como é que pode haver cópias? O Sr. Deputado diz que ainda não apresentou as propostas. O Sr. Deputado está a ver capacidades nesta bancada que eu próprio desconheço. Eu gostava que, de facto, essas capacidades pudessem ser exercidas. Mas como eu só tenho 3 minutos, não vou perder mais tempo com essas questões. Aqui a garantia que é dada a toda a oposição é que as propostas serão vistas, serão analisadas, mas da mesma maneira que os senhores não são obrigados nem a aceitar, nem a rejeitar a proposta do Governo,
a maioria também não tem qualquer obrigação de aceitar ou rejeitar as propostas da oposição. É assim que a democracia funciona. É assim que a democracia funciona e ainda bem que é assim. Finalmente, só uma pequena palavra para restar o esforço. Eu tenho pena do Sr. Deputado Jaime Leandro já aqui não estar, mas para restar o esforço que o Sr. Deputado Jaime Leandro, no tempo que lhe restou, tentar maquilhar aquilo que foi a postura do Governo da República. Por muito que esse blush ou que essa base seja aplicada, não há volta a dar. Existiram diversos compromissos assumidos diretamente pela boca do Sr. Primeiro-Ministro, que disse e afirmou, Sr. Deputado, vergonha teria eu de dizer vai haver um novo hospital. Mas, afinal, só há meio hospital nas intenções. Nas intenções. É que nem um tostão foi inscrito. Vamos apoiar os incêndios. Sr. Deputado, a sem vergonhice é transversal. Mas a vossa é gritante. A vossa é gritante. Porque nunca Passos Coelho chegou à Madeira e disse vou dar. António Costa é um mentiroso. Chegou à Madeira e disse nós, Governo da República, vamos dar. E depois não deu nada. Falhou todos os compromissos que afirmou. E é uma grande desilusão. Sr. Deputado, eu registro o seu nervosismo. De facto, perante o desplante, a sem-vergonhice, a desfaçatez do seu Primeiro-Ministro, que não é meu, do seu Primeiro-Ministro, eu perderia as estribeiras e reagiria com essa falta de calma e com esse nervosismo. Sr. Deputado, o Governo da República falhou. O Governo da República mentiu. O Governo da República é uma vergonha. E é esse o registro e o que fica do Orçamento de Estado de 2017.